A canção das montanhas e o sacrifício da filha de Jefté. Em meio às sagas de heróis, milagres e livramentos divinos, a Bíblia guarda em suas páginas histórias que nos deixam em um silêncio desconfortável. São narrativas de escuridão, onde a fé se mistura à loucura e as consequências dos atos humanos se desdobram com uma finalidade terrível. Nenhuma talvez seja mais perturbadora do que a crônica da filha de Jefté. Esta não é uma história de fé recompensada ou de um resgate de última hora. É a mais pura tragédia. Um conto sobre um voto precipitado, uma piedade equivocada e o sacrifício de uma vida inocente, tudo sob um céu que naquele momento pareceu permanecer em silêncio. É uma das narrativas mais dolorosas das Escrituras, um lamento que ecoa dos montes de Gileade para nos lembrar do terrível preço da insensatez humana. A história se passa no período sombrio e caótico dos juízes, uma era em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Nosso protagonista é Jefté, um homem forjado em contradições. O texto o descreve como um homem valente e valoroso, mas sua origem era sua vergonha. Ele era filho de uma prostituta. Rejeitado e expulso de casa por seus meio-irmãos legítimos, que não queriam compartilhar a herança, Jefté se tornou um exilado, líder de um bando de homens fora da lei. Se você tem gostado do nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe nossas histórias. Anos depois, o destino deu uma volta irônica. Os amonitas, inimigos de Israel, declararam guerra, e os anciãos de Gileade, os mesmos que o haviam ostracizado, se viram em desespero. Sem um líder militar capaz, eles foram até Jefté e imploraram para que ele os comandasse. Jefté, com a ferida da rejeição ainda aberta, viu sua chance de validação. Ele concordou, mas impôs uma condição. Se Deus lhe desse a vitória, ele não seria apenas um general temporário, mas o líder permanente de Gileade. O acordo foi selado. O pária estava a um passo da glória. Às vésperas da batalha, sentindo o peso da responsabilidade e talvez inseguro de sua posição diante de Deus, Jefté cometeu um ato de fé distorcida. Em uma tentativa de barganhar com o Todo-Poderoso, como se fosse um deus pagão que precisasse de um suborno, ele fez um voto terrível e precipitado. Se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Juízes 11:30-31. Era um voto cego e insensato. Ele não especificou um animal, deixando o sacrifício ao acaso, uma roleta russa com a vida daquele que o amava. Com o voto feito, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele marchou para a batalha, conquistando uma vitória esmagadora sobre os amonitas. Sua ambição foi realizada. Ele era o herói, o libertador de Gileade. Jefté voltou para sua casa em Mispá, com o coração inflado de triunfo, esperando os aplausos e a glória de sua nova posição. E de fato, a celebração veio ao seu encontro. As portas de sua casa se abriram e de lá saiu a primeira pessoa a saudá-lo, sua filha, sua única filha. Ela dançava alegremente, com tamborins e cânticos, para celebrar a vitória de seu amado pai. Naquele instante, a vitória de Jefté se converteu em cinzas. A visão da alegria inocente de sua filha foi a visão de sua própria ruína. O texto descreve sua reação visceral. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: "Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás." Juízes 11:35. Sua glória se transformou em sua maior desgraça. Tudo por causa de suas próprias palavras impensadas. A resposta da filha é o coração da tragédia. Não há raiva, não há súplicas por sua vida. Há apenas uma aceitação digna e de partir o coração. Ela entende a gravidade de um voto feito a Deus e apenas diz: "Meu pai, abriste a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos." O lamento nas montanhas. Sua filha faz um único e comovente pedido: "Concede-me isto."
Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Juízes 11:37. Seu pedido não era para chorar a morte em si, mas para lamentar a vida que ela nunca teria. Chorar a virgindade era chorar o futuro roubado, a chance de se casar, de ter filhos, de dar continuidade à linhagem de sua família, um dos maiores valores na cultura israelita. Por 2 meses, ela e suas amigas vagaram pelas montanhas de Gileade, e o som que ecoava não era de celebração, mas uma canção fúnebre por um futuro que jamais existiria. Ao final do prazo, ela voltou para seu pai. O texto bíblico narra o desfecho com uma simplicidade brutal e assombrosa. E ele cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. Juízes 11:39. A escritura poupa os detalhes gráficos, e esse silêncio torna a tragédia ainda mais profunda. A partir daquele dia, tornou-se um costume em Israel que as jovens fossem às montanhas por 4 dias, todos os anos, para lamentar a história da filha de Jefté, a cicatriz de um voto insensato. A história da filha de Jefté não oferece consolo fácil. É um dos textos mais sombrios da Bíblia, uma advertência brutal sobre os perigos de uma fé transacional e de palavras ditas sem sabedoria. Ela se destaca como um monumento à devastação causada pela loucura humana, mesmo quando envolta em um manto de piedade. A tragédia não está apenas em sua morte, mas em sua completa inocência, em sua dignidade silenciosa e em um destino terrivelmente evitável. Sem nome, ela se torna um símbolo eterno de todas as vítimas inocentes sacrificadas no altar da ambição e da religiosidade cega. Sua canção triste, entoada naquelas montanhas, permanece como uma cicatriz na consciência bíblica, um lamento perpétuo sobre o quão terrivelmente a humanidade pode errar o caminho, mesmo quando tenta de forma desastrosa honrar a Deus.